hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão do conhecimento geográfico, ou seja, características e a importância social desse conhecimento, que é o conhecimento geográfico, né? Então, o PCN vai dizer que a geografia, ela estuda relações entre o processo histórico, que regula a formação da sociedade, ou das sociedades, e o funcionamento da natureza. Então, esse é o escopo da geografia, né? E teve um artigo que eu li hoje, antes da aula, né, que eu estava olhando alguns materiais, inclusive eu postei como material lá no Classroom 4 livros que eu consegui baixar hoje sobre o ensino da geografia, né, que serve tanto para vocês colocarem na biblioteca pessoal de vocês, quanto se alguém for fazer o TCC na área de ensino de geografia, né? E lá me chamou atenção uma fala da autora, a Helena Calazans, alguma coisa assim, quando ela dizia que a história, ela não acontece no espaço, ela acontece dentro de um espaço geográfico, né? Ou seja, o espaço geográfico é o local em que se constrói as histórias e a história. As histórias pessoais, coletivas e a história como um todo, né? E sempre existe nesse espaço geográfico a questão da paisagem, né? Aqui eu chamo a atenção e convido vocês a assistirem um filme chamado Mad Max, que é um filme violento, mas que é um filme muito interessante do ponto de vista do cenário, ou seja, da paisagem, né? Que é um deserto. Tudo bem, é um deserto. Mas é um deserto cheio de nuances, cheio de desfiladeiros rochosos, né? Cheio de elevações e tal, enfim. Então é um filme muito interessante para assistir do ponto de vista geográfico, né? Um outro filme muito interessante, riquíssimo na questão paisagem, é o filme Avatar, né, que muitos provavelmente assistiram. É um filme que tem cenas assim que evidenciam a questão da paisagem de uma forma muito rica, muito bela, né? Tem um documentário que eu vi na Netflix no ano passado, muito bom também, que é sobre o caminho de São Tiago. Para quem não sabe, o Tiago apóstolo, ele, numa determinada época, fez uma viagem e fixou residência, né, saiu da região de Roma e fixou residência ali na região da Espanha, né, numa região lá da Espanha. E esse caminho da Espanha que ele fez, que é um caminho de montanhas e tal, ele ficou conhecido como o caminho de São Tiago, de Compostela, né? Inclusive, você pode fazer pacote turístico para ir para a Espanha e para fazer esse caminho. Só que esse caminho demora um mês para ser percorrido. São 30 dias de estrada, né? Então, o pessoal vai daqui a Trindade, acha que tá fazendo bonito, né? Bonito é você fazer esse caminho de 30 dias, né? Lá na Espanha, mas é uma experiência interessante, né? Eu prometi que se eu não morresse de Covid eu ia, mas eu tô criando coragem ainda, né? Então, no documentário, as paisagens que aparecem lá são muito bonitas, né? Muito, é muito mágico, assim, aquela questão do espaço. A divisão da promessa é dívida, né? Vamos ver, né?
A divisão da geografia em campos de conhecimento da sociedade, da natureza, tem propiciado um aprofundamento temático desses objetos de estudo, né? Então, à medida que as novas áreas vão aparecendo dentro da geografia, então novos objetos de estudo também vão sendo possibilitados, né? A geografia tem que trabalhar, então, com diferentes noções espaciais e também noções temporais, além de fenômenos sociais, a questão político-geográfica também. E aqui eu chamo a atenção para que desde o começo da pandemia, todos os dias, as crianças estão vendo o mapa do Brasil no Jornal Nacional, elas estão vendo qual estado vacinou mais, qual estado vacinou menos, ou seja, a noção de escala, de cores, né, e tal. Então, tudo isso faz parte dessa realidade, que ao mesmo tempo é espacial, que é temporal, que é social, que é cultural e que também é natural. Tá? Nesse sentido, então, vai dizer o texto, a análise da paisagem deve focar as dinâmicas e transformações e não simplesmente a descrição e o estudo de um modo estático, ou seja, a geografia ela não é uma ciência estática, ela é uma ciência vivencial. Né? Você precisa viver a geografia. E a preocupação básica, então, portanto, é abranger os modos de produzir, de existir, de perceber esses diferentes espaços geográficos, a questão das paisagens, a questão das vegetações por região e por estado, né? Recentemente, a professora Isa, do curso de Biologia, fez uma descoberta aqui na Serra da Confusão do Rio Preto de uma espécie de planta que ainda não tinha sido catalogada. Né? Então, o que é isso? É percepção do espaço geográfico. Tá? E aí a biologia conversando com a geografia, entendeu? Mas o texto diz que é preciso observar, buscar explicações para aquilo que, em uma determinada paisagem, permaneceu e também aquilo que foi transformado. Né? Então, aqui uma questão muito legal. Quirinópolis. Né? Eu acho que uma das fotos que eu mais gosto aqui da cidade, fotos antigas, é a foto da Avenida Brasil que mostra o relógio de concreto que existia ali no início da descida da Avenida Brasil, na esquina da Igreja Nova Matriz. Né? Para mim, aquela foto ela é encantadora. Toda vez que eu passo por ali, eu lembro do relógio. Né? Tem gente, talvez vocês, que nem sabia que tinha um relógio ali um dia. Né? E que quando o relógio desmoronou, foi trágico ainda, porque acabou matando uma moça que estava passando embaixo, né? Então, o que é isso? É o espaço que permaneceu e o espaço que foi transformado, né? Então, você tira... Tem muitos fotógrafos que fazem essa experiência. Eles vão uma vez por mês ou uma vez por ano em um determinado local e tiram a mesma foto daquele local para ver daquele bairro, por exemplo, daquela rua, para ver o quê? Para ver aquilo que mudou e aquilo que não mudou dentro daquele espaço, né? Então, aqui, a gente tem justamente um retrato disso, né? A vegetação nativa, depois uma linha de trem, depois uma casa e uma estrada ao lado da linha de trem, a, a rede elétrica, outras casas vão aparecendo, outras ruas vão aparecendo, depois vem o asfalto, o bonde, os carros e, por fim, aquele espaço que era um espaço completamente natural, tornou-se um espaço completamente urbano. Então, essa é uma imagem que nos ajuda a visualizar bem essa questão. O espaço geográfico ele é historicamente produzido pelo homem enquanto organiza economicamente, culturalmente, a sua sociedade.
de modo que esse espaço geográfico ele se compõe na sua naturalidade de vegetação, clima, relevo, litologia e na sua urbanidade da questão econômica, da questão social, da questão cultural, da questão política e etc. Né? E aí a pergunta é essa: qual é o melhor método para se estudar o espaço geográfico? O melhor método é aquele que considera a naturalidade e também a urbanidade desse espaço. Conceito, então. O espaço geográfico é a natureza transformada pelo trabalho dos seres humanos. Um conjunto constituído por diferentes paisagens. Ele pode ser grande, pequeno, movimentado ou não, apresentando elementos naturais, culturais, elementos invisíveis. O espaço é constituído e ele é reconstruído. Então, construído, constituído, reconstruído permanentemente pelo trabalho humano, pela intervenção do homem e também pela intervenção da natureza. Um terremoto, um tsunami, um alagamento, tudo isso modifica esse espaço geográfico. Né? E aí o conceito que a gente estabeleceu. Espaço natural são os elementos não alterados pela ação do homem. E espaço geográfico é concebido como aquele espaço natural que foi alterado. Então, isso aqui é o conceito de espaço natural e de espaço geográfico. Tá? Então, a gente falou do espaço. Existe o espaço vivido, percebido e concebido. E agora, a paisagem. Paisagem é a representação vivida, ou melhor, visível, de vários aspectos do espaço geográfico. Segundo Almeida, é nas paisagens que estão inseridos todos os elementos presentes no espaço geográfico. Os elementos naturais, como vegetação, relevo e clima, e os elementos humanos e culturais, como, por exemplo, carros, edifícios e também estradas. A concepção da casa, da nossa casa, ela é uma concepção que sempre vai procurar mesclar os elementos naturais e os elementos humanos. Né? Tem muita gente que constrói a casa e faz, por exemplo, um jardim de inverno dentro da casa. Né? Aquilo ali recobre, então, a natureza, o contato com a natureza. Tem gente que gosta de árvore, tem gente que gosta de suculentas, né, Flávia? Flávia, Janine, e não me lembro mais quem, me deu um vaso de suculenta e ele tá firme. Vou mandar uma foto depois, tá firme até hoje, né? Suculentas, adoro cactos e suculentas. E aqui essa imagem, ela é uma imagem muito especial para a geografia, né? Muitos livros de geografia trazem essa imagem como imagem de capa, né? Então, no mesmo local que a região de Paraisópolis, né? Inclusive foi objeto de uma novela, né? Você tem a favela, né? E você tem um prédio, um condomínio de luxo em que cada andar tem a sua piscina banheira. Então, o que isso mostra para nós? Isso mostra um enorme contraste social. A favela e a classe denominada como elite. Pensar sobre essas noções de espaço pressupõe, então, a compreensão subjetiva da paisagem como lugar, a paisagem ganhando significados para aqueles que vivem e que a constroem também. As concepções que os indivíduos e grupos de sociedade têm do lugar nos quais eles se encontram e também as relações que estabelecem ali fazem parte do processo de construção das representações de imagem do mundo e também das representações daquele espaço geográfico. De modo que as percepções, as vivências e a memória desses indivíduos e grupos são, portanto, elementos importantes na constituição do saber geográfico.
Eu tive um amigo no mestrado e ele era fotógrafo e ele fez um estudo das representações religiosas em um cemitério de Goiânia. Então ele foi para lá algumas vezes e fotografou os túmulos, né? E no estudo dele, o que ele mostrava era, sim, a questão religiosa, mas também a questão econômica. Lápides, túmulos, aquilo que era decorado, aquilo que não era decorado, aquilo que estava abandonado, né? Então, tudo isso foi objeto de estudo dele naquele momento, né? É importante a gente entender que a geografia, ela trabalha alguns conceitos. Então, a gente já falou de dois conceitos hoje, né? O conceito de paisagem, de espaço geográfico, mas o conceito de lugar também é importante. O lugar para a geografia, ele é sempre um espaço cotidiano, um lugar é o local onde você está. A questão de território, que foi mencionado no vídeo na aula passada, que é sinônimo também da relação de poder, ou seja, território é um espaço que tem uma espécie de dono ou governante ou alguma coisa dessa natureza. E também a noção de região. Tem um dos livros sobre a história de Quirinópolis, que foi organizado pela professora Felicidade, e vai falar justamente das regiões rurais de Quirinópolis. Na época, eu fiquei encarregado de falar sobre a região da Inhumas, e aí eu passei uns 2 finais de semana lá, visitando as fazendas, fazendo entrevista, tirando fotos, né? E foi bastante interessante, depois, ao ler o livro todo, a gente perceber, se não me engano, são 17 micro-regiões rurais que Quirinópolis tem, né? A gente perceber que existem várias diferenças mesmo, né? Até em termos de cultura de uma região para outra, né? Talvez o grupo que tem mais contato com todas as regiões o ano todo, olhem só, são justamente os padres e diáconos, porque todo final de semana eles celebram em algumas comunidades, de modo que vai fazendo o escalonamento de celebrações naquele espaço, né? Então, eles entram em contato com a comida, eles entram em contato com a cultura, com a produção, com a realidade econômica e muito mais, né? Então, o conceito de território, né, é a área de vida de uma espécie, onde ela desempenha todas as suas funções vitais ao longo do desenvolvimento, né? Então, aqui é a historinha. Nós, lobos, marcamos território urinando nos locais. E aí está o lobo lá fazendo a cerca, né? Uma questão muito importante aqui, que é uma questão de sustentabilidade, o que tem sido feito em algumas regiões do Brasil, nas rodovias, que são as passarelas verdes, né, por cima ou por baixo da rodovia, para que os animais possam transitar, atravessar a rodovia e não serem mortos ali num acidente com carro, né? Dentro do contexto da geopolítica, o território é o espaço nacional, ou a área controlada por um Estado nacional, no nosso caso, o Brasil. É um conceito político que serve do ponto de partida para explicar muitos fenômenos geográficos relacionados à própria sociedade e a questão das paisagens naquele espaço. Hoje, por exemplo, quando se estudam blocos econômicos, o que se entende por território vai muito além do Estado Nacional, porque se trata de uma desterritorialização, conforme eu mencionei na aula passada. Então, por exemplo, quando você fala de G8, a gente sempre ouve falar no jornal sobre as reuniões que todos os anos, de 2 ou de 3 meses, acontecem do G8. O G8, os 8 países mais ricos
do mundo, né? Geografia, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, China, Itália e assim por diante, né? E a questão desses blocos econômicos que foram mencionados, né? A questão do NAFTA, a questão da ALCA, que é a área de livre comércio das Américas, o Mercosul, que é a área de livre comércio da região sul das Américas, né? Da América do Sul, e assim outros blocos econômicos, os que já existiram, os que não existem mais, a questão da da Europa, que criou uma moeda única, que é o euro, para unificar a própria Europa, né? O G20, do qual o Brasil faz parte, os presidentes vão lá pagar um mico danado, né? E assim por diante. E aí uma piadinha sobre a ALCA, né? Vocês topam ter salário reduzido e perderem seus direitos? E aí a única escolha que se tem é topar, porque senão a guilhotina cai na cabeça deles. Tá? A categoria território, portanto, possui uma relação bastante estreita com a categoria paisagem. Todo território é formado por múltiplas paisagens. Pode até mesmo ser considerado um conjunto de paisagens, justamente em relação aos limites territoriais, geográficos, políticos, administrativos. Portanto, a categoria paisagem tem um caráter específico na geografia, assim como a categoria local, assim como outras categorias. É definida como sendo, então, uma unidade visível que possui uma identidade visual. A paisagem possui uma identidade visual. A paisagem é o velho no novo e o novo no velho, porque a paisagem está em constante modificação. E aqui, dois conceitos. Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é paisagem, não apenas formada de volumes, mas de cores, de movimentos, de cheiros, de sons. Paisagens são muito importantes para a compreensão do mundo, do lugar onde vivemos, pois ela ou elas representam um registro da história das pessoas e também dos grupos sociais daquele entorno. Exemplo: as cachoeiras de Pirinópolis, ou as cachoeiras de Quirinópolis, ou os passeios ciclísticos do pessoal que vai até na região do Castelo, ou que vai até Inhumas, ou que vai até Inaciolândia, Govelândia, e que fazem a experiência desse espaço e dessa paisagem. Um outro exemplo de paisagem, aquela lavoura de girassol, que até os cachorros foram lá tirar foto no girassol. E aqui nós vemos o contraste da paisagem. Isso também é uma paisagem, mas em vez de gerar satisfação, gera preocupação. Né? E isso aqui é outra paisagem, também uma paisagem difícil de ver, mas é uma paisagem. Né? Por quê? Porque você tem um espaço geográfico e você tem um grupo social ali naquele entorno. Assim, já finalizando, né, pessoal? Quando se fala em paisagem de uma cidade, dela fazem parte seu relevo, a orientação dos rios, os córregos, sobre os quais implantaram suas vias expressas, o conjunto de construções humanas, a distribuição da população que nela vive, e aqui nós temos o atual museu da cidade de Quirinópolis, lá pelos idos de 1950, por aí, né? E aqui o antigo coro que existia na Praça da Velha Matriz, em Quirinópolis, né? A Cachoeira do Rio São Francisco,
que também é uma paisagem, né? Muitos já foram lá tirar foto, e agora vai se tornar um manancial turístico ali, né? Uma região turística, eles vão fazer alguns investimentos lá para receber pessoas e tal. O registro das tensões, sucessos, fracassos da história, né? Então aqui a gente está falando de registro, isso aqui é um registro, isso é um registro, isso é um registro. Tais registros vão ser expressos e vão deixar marca justamente por conta da escrita, que é uma ação geográfica do homem sobre o papel, sobre a folha, sobre a tábula, sobre a pedra, Moisés, e ao mesmo tempo é um espaço vivido dentro do espaço geográfico. Então, a categoria paisagem está relacionada à categoria lugar. A categoria lugar traduz espaços com os quais as pessoas têm vínculos mais afetivos, subjetivos, que racionais e objetivos. Uma coluna é um lugar, por exemplo. Você, mulher, ou então marido, vai, um liga para o outro, para outra, né? E aí, qual é a primeira pergunta que é feita? Onde ou aonde você está? Ah, eu estou no mercado. Ah, eu estou na rua. Ah, eu estou no trânsito. Ah, eu estou na casa da minha mãe. Então, isso é lugar. É o local onde se está e de onde se avista a cidade. Down on one knee, handing her flowers. She doesn't want flowers. She wants a ring. That's what he's afraid of. Wait a minute. She just threw all the flowers on the ground and stormed off. She wants a ring. He's going after her. Forget it, kid. She's gone. Hey, you know, if it wasn't for you telling me what's going on in that park, I don't know what I'd do. I enjoy it. You made me realize that there's plenty to enjoy without having to see. Thanks. Forget about it. Eat your lunch. Guess who's sitting on the bench, holding the flowers? You're kidding. I kid you not. Well, what's he doing? He's standing up. She's back. She's what? She's taking the flowers. And what? And she's giving him a big kiss. Huh? He's back down on one knee again. Uh-oh. But this time, he's got something else. A ring? Yep. You got it. Way to go, kid. Murray, are you ready? Who can ever be ready for something like this? I know, but it is time. Well, if it's time, then it's time. Good luck, my friend. Good luck, my friend. Only one tray? He didn't make it.
Nurse, will you do me a favor, please? Would you take a look down at that park and tell me what you see? Mr. Johnson, there's nothing outside this window but a brick wall. Ai, ai. Alguém não entendeu o que se passou? Dois pacientes, um ao lado do outro. E aí o paciente da esquerda que enxergava criou uma história para o paciente da esquerda, da direita, porque ele simplesmente havia ficado cego. Só que não existia nada lá fora. O que é isso? Isso é lugar, ou seja, é de onde você observa a cidade. Fechando então a nossa aula de hoje, a geografia ela identifica-se com as demais ciências no sentido de se buscar imagens do presente, do cotidiano, em relação ao espaço geográfico e ao lugar ao mesmo tempo. Desde as primeiras etapas da escolaridade, o ensino da geografia pode e deve ser objeto de mostrar à criança, ao aluno, a questão da cidadania, o sentimento de pertencer a uma cidade, a um bairro, a um país, a um time, e nesse sentido relacionar, então, geografia com civismo, com patriotismo, com afeto, com lugar, com espaço e assim por diante. Tá? E aí, a chargezinha, onde a criança pergunta: onde estou? Aonde vou? E aí eu fecho com essa charge do simples, que vai dizer: onde eu estou? Quem são vocês? De onde eu estou, eu observo a realidade e toda a realidade à minha volta.